Não consigo esquecer o som da carruagem se aproximando naquela manhã cinzenta. Era o dia em que meu destino seria selado sem que eu tivesse voz nem voto. Meu pai, Dom Alonso, evitava meu olhar enquanto segurava minhas mãos trêmulas. Eu sabia que algo terrível estava prestes a acontecer, mas jamais imaginei a extensão da tragédia que me aguardava. Aos 90 anos, ainda virgem e inocente, eu seria entregue a um homem desconhecido como se fosse uma mercadoria qualquer. A carruagem parou em frente à nossa modesta casa e dele desceu um homem alto, de porte imponente e olhar penetrante. Era o Duque Alejandro de Arincourt, conhecido em toda a região por sua frieza e isolamento. Vestia roupas escuras que contrastavam com a manhã pálida, e seus passos firmes ecoavam no chão de terra batida. Meu coração disparou quando nossos olhos se encontraram pela primeira vez. Havia algo naquele olhar que me assustava e, ao mesmo tempo, me intrigava profundamente. Meu pai finalmente quebrou o silêncio com voz embargada. Explicou que a dívida com Dom Fernando havia crescido tanto que não restava outra saída. Fernando, o agiota mais temido da cidade, exigia pagamento imediato e havia ameaçado nossa família com violência. Foi então que o Duque Alejandro ofereceu uma solução. Ele saldaria a dívida em troca de minha mão em casamento. E para selar o acordo, meu pai receberia um magnífico cavalo branco de raça pura que Dom Fernando tanto cobiçava. Senti meu mundo desabar quando compreendi o que estava acontecendo. Eu não passava de um objeto de troca, uma virgem entregue para salvar a honra e a vida de meu pai. As lágrimas queimavam meus olhos, mas não as deixei cair. Não queria dar a ninguém a satisfação de ver minha dor naquele momento. Meu pai me abraçou pela última vez e sussurrou um pedido de perdão que parecia mais uma súplica desesperada do que um arrependimento genuíno. A viagem até o palácio do Duque foi realizada em silêncio absoluto. Dentro da carruagem, sentada ao lado daquele homem que agora era meu prometido, senti o peso esmagador do que estava por vir. Alejandro não falava, apenas observava a paisagem pela janela com expressão impenetrável. Eu me perguntava o que se passava por trás daquela máscara de indiferença. Seria ele cruel, seria violento? O que esperava de mim? Sua nova esposa comprada como se fosse gado? Quando chegamos ao palácio, fiquei impressionada com sua grandiosidade. Os portões de ferro se abriram, revelando uma construção imponente de pedra cinzenta, cercada por jardins que pareciam abandonados. A beleza do lugar estava encoberta por uma atmosfera de melancolia que penetrava até os ossos. Os criados nos receberam em silêncio, como fantasmas que habitavam aquele castelo sombrio. Uma jovem criada chamada Clara foi designada para me acompanhar. Ela tinha olhos gentis e um sorriso discreto, que me trouxe um pouco de conforto naquele momento de desespero total. Clara me conduziu a um quarto luxuoso, mais frio, onde eu deveria me preparar para a cerimônia de casamento que aconteceria no dia seguinte. Quando finalmente fiquei sozinha, permiti que as lágrimas corressem livremente por meu rosto. Chorei pela vida que estava perdendo, pela inocência que seria tirada de mim, pela liberdade que nunca mais teria. Naquela noite, deitado em uma cama que não era minha, pensei em fugir. Mas para onde iria? Não tinha dinheiro, não tinha família que pudesse me proteger. E Dom Fernando certamente me encontraria e me faria pagar por desonrar o acordo. Estava presa em uma armadilha sem saída, condenada a viver uma vida que não escolhi, ao lado de um homem que não conhecia. A manhã seguinte chegou rápido demais. Clara entrou no quarto carregando um baú pesado que continha meu vestido de noiva. Era uma peça antiga, de um branco desbotado, com rendas delicadas que contavam histórias de outras mulheres que haviam usado aquele mesmo vestido. Enquanto Clara me ajudava a vestir, perguntei sobre o Duque. Ela hesitou, antes de responder, escolhendo cuidadosamente as palavras. Disse que Alejandro era um homem justo, embora distante, e que eu não deveria temê-lo. Mas como não temer um homem que me comprou como se compra um animal? Como confiar em alguém que aceitou receber uma virgem de 19 anos como parte de um negócio sórdido? Minhas mãos tremiam enquanto Clara prendia o véu em meus cabelos. Cada passo que me aproximava daquela cerimônia era um passo em direção a um futuro desconhecido e aterrorizante. A capela do palácio era pequena e escura, iluminada apenas por algumas velas que bruxuleavam no altar. O sacerdote me esperava com expressão grave, segurando um livro de orações gasto pelo tempo. Alejandro já estava lá vestido completamente de negro, como se estivesse indo a um funeral e não a um casamento. Quando entra, ele virou-se para me observar,
e por um breve instante, vi algo em seus olhos que não consegui decifrar. Seria compaixão, arrependimento ou apenas indiferença? A cerimônia foi rápida e desprovida de qualquer emoção. Não havia convidados, não havia música, não havia alegria, apenas palavras vazias pronunciadas mecanicamente pelo padre, enquanto eu e Alejandro nos comprometíamos, um com o outro perante Deus. Quando chegou o momento de dizer sim, minha voz saiu tão baixa que mal pude ouvi-la. Alejandro, por outro lado, respondeu com firmeza, como se estivesse cumprindo apenas mais uma obrigação. Após a cerimônia, esperava que ele me levasse imediatamente para o quarto e consumasse o casamento, como era costume. Mas, para minha surpresa, Alejandro simplesmente se virou e saiu da capela sem dizer uma palavra. Fiquei ali parada, sozinha com Clara, sentindo-me mais confusa do que nunca. Que aquele homem queria de mim, afinal? Clara me conduziu de volta ao meu quarto e me ajudou a tirar o vestido de noiva. Enquanto isso, tentei arrancar dela mais informações sobre o Duque, sobre seus hábitos, sobre o que esperava de sua nova esposa. Ela me contou então a história trágica de Beatriz, a primeira esposa de Alejandro. Beatriz havia morrido há 2 anos em um acidente terrível. Ela adorava colher flores silvestres no penhasco próximo ao palácio e, em um dia fatídico, escorregou e caiu no abismo. Desde então, Alejandro havia se fechado para o mundo, vivendo como um fantasma em seu próprio castelo. Aquela revelação me deixou perturbada. Eu era a substituta de uma mulher morta, trazida para preencher um vazio que provavelmente nunca seria preenchido. Alejandro não me queria por amor ou desejo, mas por conveniência, por necessidade de cumprir expectativas sociais. Eu era apenas uma peça em um jogo que não compreendia completamente. Os primeiros dias no palácio foram de solidão absoluta. Alejandro me evitava, tomando suas refeições em horários diferentes dos meus e passando a maior parte do tempo trancado em seu escritório ou nas estrebarias. Eu vagava pelos corredores imensos, sentindo-me como uma prisioneira em uma gaiola dourada. Os criados me tratavam com respeito, mas mantinham distância, como se eu fosse uma figura temporária que logo desapareceria. Clara tornou-se minha única companhia verdadeira. Ela mostrou os jardins abandonados, as bibliotecas empoeiradas, as salas cheias de retratos, cobertos por panos brancos. Tudo no palácio parecia suspenso no tempo, como se a vida tivesse parado no dia em que Beatriz morreu. Comecei a entender que Alejandro não era apenas frio, ele estava preso em sua própria dor, incapaz de seguir em frente. Uma tarde, enquanto explorava o jardim, ousei perguntar a Clara sobre Dom Fernando, o homem responsável pela dívida de meu pai. Ela estremeceu ao ouvir o nome e, com voz baixa, contou-me que Fernando era conhecido por arruinar famílias inteiras. Ele emprestava dinheiro com juros absurdos e, quando as pessoas não conseguiam pagar, ele tomava suas terras, suas casas e até mesmo suas filhas. Muitas jovens haviam sido forçadas a se entregar a ele para saldar as dívidas de seus pais. Eu havia tido sorte, disse Clara, porque o Duque Alejandro havia intervindo antes que Fernando pudesse me tocar. Aquelas palavras me fizeram ver minha situação sob uma nova luz. Talvez Alejandro não fosse o vilão que eu imaginava. Talvez ele tivesse me salvado de um destino muito pior. Mas ainda assim, eu não conseguia perdoar completamente o fato de ter sido tratada como mercadoria, de ter minha virgindade e minha vida negociadas sem meu consentimento. Passaram-se 2 semanas até que Alejandro finalmente me procurasse. Ele entrou em meu quarto uma noite batendo levemente na porta antes de entrar. Meu coração disparou, pensando que aquele seria o momento em que ele finalmente reivindicaria seus direitos de marido. Mas em vez disso, ele se sentou na cadeira ao lado da lareira e me pediu que me sentasse também. Com voz calma, Alejandro me fez uma promessa que mudou tudo. Disse que jamais me tocaria sem meu consentimento, que respeitaria minha vontade e meu corpo. Explicou que nosso casamento era em grande parte uma fachada para proteger tanto a mim quanto a meu pai de Dom Fernando. Ele não esperava amor de mim, apenas que eu desempenhasse o papel de duquesa perante a sociedade. Fiquei atônita com aquela declaração. Parte de mim sentiu um imenso alívio por não ser forçada a cumprir deveres conjugais que me apavoravam. Mas outra parte se sentiu rejeitada, como se não fosse digna nem mesmo do desejo de meu próprio marido. Era uma sensação estranha e confusa que eu não sabia como processar. Nos dias que se seguiram,
minha relação com Alejandro começou a mudar sutilmente. Ele passou a jantar comigo algumas vezes por semana, e nossas conversas, embora formais no início, foram se tornando gradualmente mais pessoais. Descobri que ele era um homem de grande cultura, leitor voraz, interessado em filosofia e história. Por trás da máscara de frieza, havia uma mente brilhante e uma sensibilidade que ele escondia cuidadosamente do mundo. Um dia, Alejandro me convidou para conhecer as estrebarias. Foi lá que conheci Orquídea, a égua que havia pertencido a Beatriz. Era um animal magnífico, de pelagem castanha com manchas brancas, olhos inteligentes e temperamento dócil. Alejandro me disse que Beatriz amava aquela égua mais do que qualquer outra coisa no mundo, e que agora ele gostaria que eu cuidasse dela. Fiquei profundamente tocada com aquele gesto. Era como se Alejandro estivesse me confiando algo sagrado, um pedaço da memória de sua falecida esposa. Acariciei o pescoço macio de Orquídea e senti uma conexão imediata com o animal. A égua inclinou a cabeça em minha direção, como se me aceitasse, e lágrimas brotaram em meus olhos, sem que eu pudesse controlar. Alejandro então se ofereceu para me ensinar a cavalgar. Confesso que fiquei aterrorizada no início. Nunca havia montado um cavalo antes. Mas ele foi paciente e gentil, guiando-me passo a passo, ajustando minha postura na sela, ensinando-me a segurar as rédeas corretamente. Pela primeira vez desde que cheguei ao palácio, senti uma pontinha de felicidade genuína. Cavalgamos juntos pelos campos que cercavam o palácio, e Alejandro me mostrou as terras que agora também eram minhas. Mostrou-me as plantações, os celeiros, os pastos, onde os cavalos corriam livremente. Havia orgulho em sua voz quando falava de suas propriedades, e eu comecei a ver nele não apenas o homem frio e distante, mas também o administrador competente e o protetor de muitas famílias que dependiam dele. Nossa cavalgada nos levou até o penhasco onde Beatriz havia morrido. O lugar era de uma beleza de tirar o fôlego, coberto de lavandas e orquídeas silvestres que perfumavam o ar. Mas também havia algo sombrio ali, uma energia pesada que fazia minha pele se arrepiar. Alejandro desmontou e ficou parado à beira do precipício, olhando para o vazio com expressão impenetrável. Reuni coragem e perguntei se havia sido ali que tudo acontecera. Ele apenas assentiu com a cabeça, sem dizer uma palavra. O silêncio entre nós era denso, carregado de dor não dita. Percebi então que por mais que o tempo passasse, aquela ferida nunca cicatrizaria completamente. Beatriz sempre estaria presente entre nós, uma sombra que pairava sobre nosso casamento. Foi naquele momento que tomei uma decisão. Eu não poderia competir com uma memória, com um fantasma, mas talvez pudesse encontrar meu próprio lugar na vida de Alejandro, não como substituta de Beatriz, mas como alguém novo, alguém que o ajudasse a carregar o peso de sua dor. Nos dias seguintes, comecei a me envolver mais ativamente na vida do palácio e da região. Conversei com os criados, visitei as famílias que trabalhavam nas terras de Alejandro, ofereci ajuda onde era necessário. Descobri que muitas daquelas pessoas haviam sido salvas por Alejandro da ruína causada por Dom Fernando. Ele pagava dívidas silenciosamente, sem alarde, sem esperar reconhecimento. Um dia, explorando o escritório de Alejandro em sua ausência, encontrei uma caixa de madeira guardada em uma gaveta trancada. A curiosidade foi mais forte, e com a ajuda de um grampo, consegui abri-la. Dentro havia dezenas de documentos, recibos de dívidas, que Alejandro havia quitado, em nome de famílias pobres. Cada papel representava uma vida salva, uma família protegida da crueldade de Fernando. Fiquei profundamente emocionada com aquela descoberta. Alejandro não era apenas o homem frio que aparentava ser. Ele era um herói silencioso, lutando sozinho contra a injustiça que assolava a região. E do repent, compreendi por que ele havia aceitado me receber como esposa. Não era por desejo ou conveniência social, mas para me proteger do destino horrível que Dom Fernando tinha reservado para mim. Meu coração começou a se abrir para Alejandro de uma forma que não esperava. Não era ainda amor, mas era respeito profundo, admiração e gratidão. Comecei a vê-lo com outros olhos, a notar pequenos gestos de bondade que antes passavam despercebidos. A forma como tratava os animais com carinho, como ouvia pacientemente as queixas dos trabalhadores, como se preocupava genuinamente com o bem-estar de todos ao seu redor. Uma tarde, enquanto eu observava os cavalos nas estrebarias, ouvi relinchos angustiados vindo de uma das baias. Corri até lá e encontrei uma égua em trabalho de parto.
com um tratador desesperado tentando ajudá-la sozinho. Sem pensar duas vezes, arregacei as mangas e me juntei a ele, seguindo suas instruções enquanto tentávamos salvar a mãe e o potro. Foi nesse momento que Alejandro chegou. Ele avaliou a situação rapidamente e se juntou a nós sem hesitação. Juntos, os três trabalhamos por horas até que finalmente o potro nasceu, frágil e molhado, mas vivo. A sensação de vitória que senti naquele momento foi indescritível. Estava coberta de feno, sujeira e suor, mas nunca me senti tão viva, tão útil, tão necessária. Alejandro me olhou com algo novo nos olhos, algo que não havia visto antes. Era reconhecimento, talvez até admiração. Ele estendeu a mão para me ajudar a levantar, e quando nossos dedos se tocaram, senti uma corrente elétrica percorrer meu corpo inteiro. Havia uma conexão se formando entre nós, lenta mas inevitável, como raízes que se entrelaçam sob a terra. Naquela noite jantamos juntos, e a conversa fluiu mais naturalmente do que nunca. Alejandro me contou sobre seus planos de apresentar provas contra Dom Fernando ao rei, de finalmente colocar um fim ao reinado de terror que aquele homem impunha sobre a região. Disse que estava reunindo testemunhos, documentos, tudo o que fosse necessário para garantir que Fernando fosse punido. Foi quando tive uma ideia. Sugeri que eu poderia ajudá-lo visitando as famílias, conversando com as mulheres, que muitas vezes eram mais abertas com outra mulher do que com o homem. Mesmo sendo ele o duque, Alejandro hesitou no início, preocupado com minha segurança, mas eu insisti. Disse que não queria apenas ser protegida, queria também lutar ao seu lado. Ele me olhou longamente e pude ver a batalha interna que travava. Finalmente concordou, mas com a condição de que eu seria sempre acompanhada por guardas discretos. Aceitei as condições e pela primeira vez, desde que cheguei ao palácio, senti que tinha um propósito, uma missão que ia além de simplesmente sobreviver em um casamento arranjado. Começamos nossa campanha silenciosa contra Dom Fernando. Vestida com roupas simples para não chamar a atenção, visitei dezenas de famílias, ouvindo histórias de sofrimento e perda que partiam meu coração. Cada testemunho era uma peça do quebra-cabeça que Alejandro estava montando. Cada lágrima derramada era mais combustível para nossa determinação de ver justiça feita. Foi durante uma dessas visitas que conheci Dona Hermínia, uma viúva cujo marido havia morrido em circunstâncias suspeitas após não conseguir pagar suas dívidas a Fernando. Ela estava cética no início, desconfiada de minhas intenções, mas quando compartilhei minha própria história, quando expliquei que eu também havia sido vítima do sistema cruel de Fernando, seus olhos se encheram de lágrimas, e ela concordou em testemunhar. Uma a uma, conseguimos convencer as famílias a falar. A cada novo testemunho, minha admiração por Alejandro crescia. Ele não estava fazendo aquilo por glória ou reconhecimento, mas por um senso profundo de justiça, por uma compaixão genuína pelos que sofriam. E eu, que havia chegado ao palácio como uma vítima ressentida, estava me transformando em uma parceira ativa naquela luta. Mas Dom Fernando não era tolo. Ele tinha espiões por toda parte, e logo descobriu o que estávamos fazendo. A primeira retaliação veio de forma brutal. As plantações de meu pai foram incendiadas novamente. Quando meu pai chegou ao palácio, coberto de cinzas, e chorando desesperadamente, senti meu mundo desabar mais uma vez. Abracei meu pai enquanto ele se desculpava repetidamente, dizendo que havia falhado comigo novamente. Mas dessa vez, eu estava diferente. Não era mais a menina assustada que havia sido entregue como o pagamento de uma dívida. Era uma mulher que havia encontrado força e propósito. Disse a meu pai que não havia nada a perdoar, que compreendia suas escolhas e que juntos superaríamos aquilo. Alejandro providenciou abrigo para meu pai no palácio, e naquela noite, a tensão entre nós atingiu um ponto de ruptura. Eu estava destroçada, chorando pelos meus pais, pela situaca, pela injustiça de tudo. E quando Alejandro me abraçou para me consolar, algo mudou entre nós definitivamente. Nossos olhos se encontraram, e naquele olhar, havia mais do que compaixão ou solidariedade. Havia desejo, necessidade, uma conexão profunda que negávamos há semanas. Quando nossos lábios finalmente se tocaram, foi como se todas as barreiras que havíamos erguido desmoronassem de uma vez. O beijo foi intenso, desesperado, cheio de toda a emoção reprimida que carregávamos. Naquela noite me entreguei completamente a Alejandro. Não foi apenas uma união física,
mas uma comunhão de almas que haviam encontrado uma a outra em meio ao caos. Ele foi gentil e paciente, respeitando minha inexperiência, transformando o que poderia ter sido apenas dever conjugal em algo belo e significativo. Pela primeira vez senti-me verdadeiramente sua esposa, e ele verdadeiramente meu marido. Mas nossa felicidade recém-descoberta seria testada de forma terrível. Na manhã seguinte, Alejandro partiu antes do amanhecer para apresentar todas as evidências ao rei, levando consigo meu pai e vários outros testemunhos. Ele me beijou suavemente antes de partir, prometendo que tudo ficaria bem, que logo Fernando enfrentaria a justiça. Os dias que se seguiram foram de angústia torturante. Não havia notícias, não havia mensagens. Eu caminhava pelos corredores do palácio como uma alma penada, incapaz de encontrar paz. Clara tentava me consolar, mas nada funcionava. Meu coração estava dividido entre esperança e terror. Foi então que a tragédia atingiu novamente. As estrebarias foram incendiadas. Enquanto corremos desesperados para salvar os cavalos, percebi que aquilo era uma distração. Quando voltamos ao palácio, Dom Fernando estava lá, sentado arrogantemente no salão principal, cercado por seus capangas armados. O terror que senti naquele momento foi maior do que qualquer coisa que havia experimentado antes. Fernando me olhava com aquele sorriso cruel que me fazia sentir náuseas. Ele disse que Alejandro havia cometido o erro de desafiá-lo publicamente e que agora pagaria o preço. Antes que eu pudesse reagir, ele me agarrou brutalmente pelo braço e me arrastou para fora do palácio. Fui jogado em seu cavalo e levado em galope frenético até o penhasco, onde Beatriz havia morrido. Ali, à beira do abismo, Fernando me contou a verdade que me gelou até os ossos. Não havia sido um acidente. Ele havia empurrado Beatriz para a morte, querendo destruir Alejandro, fazê-lo sofrer eternamente. E agora planejava fazer o mesmo comigo. Lutei com todas as minhas forças, gritei até minha voz ficar rouca, mas Fernando era muito mais forte. Ele me segurava à beira do precipício, deliciando-se com meu terror. Disse que desta vez Alejandro compreenderia a mensagem, que perderia tudo o que amava, e finalmente seria destruído. Foi quando ouvi o som dos cavalos se aproximando. Meu coração explodiu de esperança quando vi Alejandro surgir no horizonte, acompanhado pelos guardas do rei. Fernando gritou que nos mantivéssemos afastados ou me jogaria imediatamente. O ar estava carregado de tensão, cada segundo parecendo uma eternidade. Alejandro tentou negociar, sua voz firme mas carregada de desespero mal contido. Mas Fernando estava além da razão, consumido por sua própria maldade. Foi então que um dos arqueiros do rei, com uma precisão incrível, disparou uma flecha que atingiu o ombro de Fernando. Ele gritou de dor e me soltou por um instante, tempo suficiente para que eu me afastasse da beira. Fernando tentou se agarrar às rochas, mas seu equilíbrio estava perdido. Com um grito que ecoou pelo vale, ele caiu no abismo, o mesmo abismo onde havia assassinado Beatriz. A justiça, de forma cruel e poética, havia sido feita. Alejandro correu até mim e me pegou em seus braços, segurando-me como se nunca mais fosse me soltar. Chorei convulsivamente, liberando todo o terror, toda a tensão acumulada. Ele sussurrava palavras de conforto em meu ouvido, dizendo que estava tudo bem, que eu estava seguro agora. No caminho de volta ao palácio, Alejandro me contou que o rei havia ficado horrorizado com as evidências apresentadas. Uma ordem de prisão havia sido emitida contra Fernando e todos os seus capangas. A região finalmente seria libertada do jugo daquele tirano. As famílias poderiam recomeçar suas vidas sem medo. Os dias que se seguiram foram de cura e reconstrução. Meu pai, que havia testemunhado tudo perante o rei, finalmente encontrou paz com suas escolhas. Ele e eu tivemos longas conversas onde perdões foram dados e aceitos, onde feridas antigas começaram a cicatrizar. Alejandro o acolheu no palácio, tratando-o com o respeito que merecia. O palácio, que antes era um lugar de sombras e tristeza, começou a se transformar. As janelas foram abertas, deixando entrar luz e ar fresco. Os retratos cobertos foram revelados. As salas abandonadas foram limpas e ocupadas novamente. Era como se o próprio edifício estivesse renascendo junto conosco. Minha relação com Alejandro floresceu de formas que eu nunca imaginei possíveis. Descobri nele não apenas um marido, mas um verdadeiro companheiro, alguém que me respeitava, me admirava e me amava profundamente. E eu, que havia chegado ao palácio como uma virgem aterrorizada, entregue em troca de um cavalo,
havia me tornado uma mulher forte, uma duquesa respeitada, uma parceira em todos os sentidos. Os meses passaram, e o amor entre nós cresceu mais profundo a cada dia. Alejandro me mostrou cantos escondidos de sua alma que ele nunca havia revelado a ninguém. Falávamos por horas sobre nossos sonhos, nossos medos, nossos planos para o futuro. Ele me ensinou a administrar as propriedades, a tomar decisões importantes, a ser uma verdadeira líder para as pessoas que dependiam de nós. E então veio o dia em que descobri que estava grávida. A notícia me encheu de uma alegria indescritível, mas também de um pouco de apreensão. Como seria ser mãe? Seria boa o suficiente? Alejandro, ao saber da notícia, me abraçou com uma ternura que me fez chorar. Vi lágrimas em seus olhos também, lágrimas de felicidade pura. Conversamos sobre o bebê, imaginando como seria, se herdaria seus olhos ou os meus, se teria meu temperamento ou o dele. E foi quando sugeri que, se fosse menina, ela se chamaria Beatriz. Alejandro ficou em silêncio por um longo momento, processando a sugestão. Então, com voz embargada, concordou. Seria uma forma de honrar a memória da primeira esposa, de mostrar que ela nunca seria esquecida, mas que a vida continuava. O jardim onde estávamos sentados, o mesmo jardim que antes era símbolo de abandono, agora florescia com vida nova. As flores que Beatriz havia plantado voltaram a crescer, cuidadas por mim com amor e respeito. Era como se as duas esposas de Alejandro estivessem conectadas através do tempo, através daquele lugar que testemunhara tanta dor, mas que agora era símbolo de esperança e renovação. Olhei para Alejandro, meu marido, meu amor, meu parceiro em todas as batalhas. Aquele homem que eu havia temido tanto no início, que eu havia visto como meu captor, havia se revelado meu salvador em todos os sentidos. E eu, que havia sido entregue virgem aos 19 anos como pagamento de uma dívida, como se fosse menos que um cavalo, havia encontrado não apenas um lar, mas também amor verdadeiro. A vida nos havia testado de formas inimagináveis. Havíamos enfrentado morte, traição, violência e injustiça. Mas através de tudo isso, havíamos encontrado um ao outro. Duas almas feridas que se curaram juntas. Duas vidas destroçadas que se reconstruíram lado a lado. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. A mão de Alejandro descansava suavemente sobre meu ventre, onde nosso filho crescia. Ele me olhou com tanto amor que senti meu coração transbordar. Naquele momento, eu soube com certeza absoluta que tudo pelo qual havíamos passado havia valido a pena. Porque às vezes, os começos mais terríveis podem levar aos finais mais belos. Às vezes as maiores injustiças podem se transformar nas maiores bênçãos. E às vezes, ser entregue como pagamento de uma dívida pode ser, na verdade, o primeiro passo em direção ao seu verdadeiro destino. Bairrei Alejandro suavemente, saboreando a doçura daquele momento perfeito. O vento soprava gentilmente, carregando o perfume das flores e a promessa de dias melhores por vir. Nosso palácio, antes assombrado por fantasmas do passado, agora ecoava com risadas e planos para o futuro. As famílias da região prosperavam sob nossa proteção. Dom Fernando havia se tornado apenas uma memória amarga, um pesadelo, do qual todos haviam finalmente despertado. A justiça havia prevalecido e a paz havia retornado. E nós, Alejandro e eu, éramos os guardiões dessa paz, os protetores daqueles que não podiam se proteger sozinhos. Meu pai, vivendo conosco no palácio, havia encontrado propósito novamente. Ajudava na administração das terras, aconselhava os trabalhadores, compartilhava sua experiência de vida. As cicatrizes de suas escolhas passadas nunca desapareceriam completamente, mas ele havia encontrado redenção através de ações presentes. Clara, minha fiel amiga e confidente, continuava ao meu lado. Nossa amizade havia se aprofundado através de todas as provações que enfrentamos juntas. Ela seria a madrinha de nosso filho, presente para testemunhar cada marco importante de nossas vidas. E Orquídea, a égua que havia pertencido a Beatriz, pastava tranquilamente nos campos. Cuidar dela havia se tornado uma das minhas alegrias diárias. Era minha forma de manter viva a memória da mulher que Alejandro havia amado antes de mim, de honrar o amor que eles compartilharam sem sentir ciúmes ou ressentimento. Porque o amor verdadeiro não é possessivo ou excludente. O amor que Alejandro sentia por Beatriz não diminuía o amor que ele sentia por mim. Eram dois amores diferentes, dois capítulos diferentes de sua vida.
ambos valiosos e significativos à sua própria maneira. A noite caía sobre o palácio, trazendo consigo um céu estrelado de tirar o fôlego. Alejandro e eu entramos de mãos dadas, prontos para jantar, para conversar, para simplesmente estar juntos. Cada dia era uma bênção, cada momento compartilhado era um presente precioso. Minha jornada havia começado com humilhação e desespero, com a sensação de que minha vida havia acabado antes mesmo de começar verdadeiramente. Mas o destino tinha outros planos para mim. Através da dor e do sofrimento encontrei força que nunca soube que possuía. Através do medo e da incerteza, encontrei coragem para lutar por justiça. E através de um casamento arranjado, através de ser entregue como moeda de troca, encontrei o amor mais profundo e verdadeiro que alguém poderia esperar. Encontrei um parceiro que me via como igual, que valorizava minha opinião, que celebrava minha força. Encontrei um lar onde era amada, respeitada e valorizada por quem eu realmente era. Aos 19 anos, fui entregue virgem a um duque solitário em troca de um cavalo. Aos 20, estava grávida do filho daquele duque, vivendo uma vida de propósito e significado, cercada de amor e esperança. O que parecia ser meu fim havia sido, na verdade, meu começo. E que começo glorioso foi!